Bordalo e converte casa de banho portátil em arte satírica crítica ao Chega. O artista partilhou um vídeo da sua criação nas redes sociais, incluindo uma descrição carregada de ironia. Inspetor da ASA em prisão domiciliária após disparar contra homem. O desenvolvimento do inquérito será aguardado pelo inspetor da ASA em prisão domiciliária. Couve. Feto é deixado na sanita após parto em casa de banho. Uma mulher grávida chegou a cortejo com dores nas costas e, ao ir à casa de banho, deu à luz um feto sem vida, que acabou por deixar na sanita. Tanto ela como o companheiro afirmam não ter conhecimento da gravidez. Previsões incorretas nas sondagens estáticas. Quem avança para a segunda volta das eleições presidenciais? De acordo com a análise de Monte Carlo, o autor indica neste estudo a combinação mais provável para a segunda volta, Seguro e Ventura, com Seguro e Coutrinho Figueiredo a seguir. É claro que, como salienta, o tema ainda não está concluído. Cunhado de Manuel Luís Goxa tem corpo trocado em São José. A ULS São José expressou publicamente o seu pesar pelo incidente. Uma goleada natural, um susto e 2 recordes no início. Depois de um começo hesitante, a seleção conquistou uma vitória confortável no início do europeu contra a Roménia, registando recordes de golos ao intervalo e no final da competição, além do infortúnio de Martim, 40-34. Yazaki inicia despedimento coletivo em Ovar, dispensando 163 empregados. Após menos de um ano desde a rescisão de mais de 300 trabalhadores, a unidade da Yazaki em Ovar diminui novamente a sua força de trabalho, com a empresa japonesa a implementar um despedimento coletivo que afeta agora 163 colaboradores. Burla leva a detenção de mulher de 67 anos pela PJ. As entidades bancárias identificaram a situação após o processo de prevenção do branqueamento. Coutrinho encerra a campanha, sem remorsos, e convida Mendes a apoiar uma segunda volta. Na contagem para o término da campanha, o candidato à presidência reiterou o pedido por voto útil, sublinhando que os apoios a Marcos Mendes, Ventura e Gouveia e Melo serão considerados desperdiçados. Além disso, alertou para a possibilidade de uma segunda volta entre Ventura e Seguro, onde o candidato socialista tem a vitória assegurada. Jorge Pinto estava no metro do cais com o carrinho do bebê, os elevadores não estavam a funcionar. Saiu-me um palavrão, e 2 pessoas ficaram a olhar para mim. Jorge, és um bom partido. No 7º episódio da 5ª temporada de Bom Partido, Guilherme Geirinhas dialoga com Jorge Pinto, os candidatos presidenciais. Ginginha e descida do Chiado marcam o encerramento da campanha de Felipe. O candidato à presidência defende que tradições introduzidas por Marcelo Rebelo de Sousa devem ser preservadas. Além disso, considera que a campanha foi um sucesso, centrada no que era essencial. Último apelo de António Filipe aos indecisos inclui crítica a Seguro. Não se pode contar com quem nunca contamos. Durante a descida no Chiado, o candidato do Partido Comunista reafirmou a importância do voto consciente, lançou um ataque final a António José Seguro e reiterou: ninguém vota no mal quando tem a opção de votar no bem. Coutrinho Figueiredo conseguirá sair por cima. Embora não vença as eleições, Coutrinho já triunfou na campanha e alterou o foco desta disputa. Gouveia e Melo seguiu um caminho estável, mas sem determinação. Por outro lado, Ventura estabeleceu-se como uma figura constante no cenário. Nuno Lopes vai ser julgado por um júri. Atualmente, o ator português Nuno Lopes encontra-se em palco no Teatro Maria Matos, em Lisboa, apresentando a peça Arte, de Yasmin Reza, sob a direção de António Pires. Eleições presidenciais. A informação essencial da noite eleitoral condensada numa única página. Novidades incluem alertas geolocalizados,
Uma página de resultados que permite acompanhar tudo sem precisar de sair e uma opção para monitorizar os dados da sua região ao minuto. Por que razão a Yazaki voltou a reduzir postos de trabalho em Ovar? As alterações na indústria automóvel estão a ter efeitos nas fábricas em Portugal. Quais foram os motivos que levaram a Yazaki a realizar novos cortes de empregos? Escuta o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Benfica e uma temporada negativa ainda longe do fim. Sem troféus, com a Champions em perigo e a 10 pontos do FC Porto na Liga a meio de janeiro, a temporada do Benfica resume-se a quase nada. No entanto, o que ainda resta pode ter grande valor, tanto a curto como a médio, longo prazo. Evacuação parcial da Torre dos Clérigos devido a curto-circuito em bateria. O incêndio teve origem no andar superior do edifício. Não foram reportados feridos. Fat Slim revela nova data em Lisboa. O produtor e DJ britânico realizará 2 concertos em Lisboa no mês de março. Platini expõe plano para barrar sua liderança na FIFA. Em 2015, Michel Platini foi afastado do seu cargo pela FIFA. Caso de feto encontrado sem vida em hospital privado de Lisboa é alvo de investigação pela PJ. De acordo com a CNN Portugal, uma mulher terá dado à luz um feto sem vida, com aproximadamente 30 semanas, numa casa de banho do hospital, tentando posteriormente livrar-se do corpo na sanita. A luta em paralelo com a esquerda. As primeiras sondagens destruíram qualquer esperança que pudesse haver. O silêncio de Seguro, ao desconsiderar os adversários, bloqueou a formação de momentos de campanha. Neste momento, correm o risco de ter uma noite calamitoso. Brasil antecipa efeito de 6 mil milhões de euros no Mercosul. No sábado, Lula da Silva irá formalizar o pacto com a União Europeia no Paraguai. Mendes encerra a campanha dirigindo-se aos indecisos e criticando Ventura e Seguro. O último dia da primeira volta das presidenciais na campanha de Luís Marques Mendes foi caracterizado por discursos de mulheres. Leonor Beleza e a deputada do PSD Eva Brás Pinho abordaram de forma velada as acusações de assédio sexual que recaíram sobre João Coutinho de Figueiredo. Marcelo, a ação dos Estados Unidos da América coloca em dúvida a Carta da Organização das Nações Unidas. Durante os seus compromissos finais como presidente, Marcelo Rebelo declarou que a Europa precisa estar unida. Questões ambientais cedem espaço no imediato, mas prevalecem na década segundo o Fórum Económico Mundial. A classificação de eventos climáticos extremos caiu da 2ª para a 4ª posição nas ameaças mais significativas a curto prazo, embora 50% dos 10 maiores riscos globais a longo prazo sejam de natureza ambiental. Confrontos, detenções e disparos. O que está a acontecer em Minneapolis? Os habitantes foram alvo de gás lacrimogéneo disparado diretamente por agentes federais. Arguido é acusado pelo MP de tentativa de homicídio. Terá desferido diversos golpes utilizando uma arma branca. Homem é detido pela PSP em Elvas para cumprir pena de prisão. Nesta sexta-feira, um jovem de 22 anos foi também preso por conduzir sem habilitação. Delfim Sardo, penso que não existe uma alternativa válida ao armazenamento da coleção Elipse no MEC, CCB. O ex-administrador e a atual diretora acreditam que a missão do Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém fica prejudicada sem o depósito desse acervo. Ventura solicita que PSD e IEL não façam impedimentos na segunda volta.
Ventura, que já instou o líder do PSD a explicar a sua posição numa segunda volta e já declarou que se lixe Montenegro, acredita que os partidos de direita não devem constituir um entrave na disputa com Seguro. Groenlândia. Melo evita pronunciar-se sobre possível deslocação de tropas. O ministro da Defesa declarou que não possui autorização para comentar uma eventual missão militar portuguesa na Ilha Ártica, ao passo que diversos países europeus já expressaram interesse. Inimigo público. Montenegro contestou a percepção de caos no SNS e recorda que na peste negra ou em 1755 a situação era bem mais grave. O primeiro-ministro considera que a percepção de caos no SNS não corresponde à realidade, afirmando que a situação no terreno é mais apocalíptica, cataclísmica e infernal do que caótica. Leia a totalidade em O Inimigo Público. Um bote, muitos carros e 18 jornalistas nas eleições presidenciais. A totalidade da equipa do Observador uniu-se para relatar os pormenores desta extensa e incerta campanha eleitoral. Alguns foram se afastando, outros ficaram encharcados, todos percorreram longas distâncias. Quais são as atividades para este fim de semana? Janelas à pedrada em aberto e reflexões com Titos. Nos dias vindouros, haverá arte de Fernanda Fragateiro, atuações de Delfins, Kátia Guerreiro e Johnny Johnson, além de reflexões teatrais. Acordo entre a União Europeia e a Índia. Se as partes não alinharem as suas posições, enfrentar os desafios será complicado. As alterações nas dinâmicas geopolíticas envolvendo a China e os Estados Unidos são consideradas como catalisadoras para a conclusão do acordo. Descida nos casos de gripe é registada em Portugal. O elevado número de óbitos abrange todo o território nacional. Entente entre Filipinas e Japão, China alerta para ameaças à paz. As declarações ocorreram após a assinatura, na quinta-feira, em Manila, de um acordo que visa fortalecer a colaboração logística entre Japão e Filipinas na área da defesa. Que desfecho terá Rui Borges com Casa Pia em puzzle sem peças? Com mais de 10 jogadores fora, o Sporting enfrenta o Casa Pia, que já tem Álvaro Pacheco como treinador. Além disso, discute-se Mourinho para o Real Madrid no dia da estreia de Portugal no Europeu de Handball. Eleições presidenciais. Todas as informações essenciais da noite eleitoral numa só página. Alertas com geolocalização, uma página dedicada aos resultados que permite acompanhar tudo sem sair de lá, e uma alternativa para acompanhar os dados da sua área em tempo real. Aqui estão algumas das novidades. Sobreviveu a um ataque terrorista, perdeu um olho e está presente no Euro. O atleta de 27 anos não era chamado para a equipa nacional de Espanha desde há 6 anos. A eleição mais dividida de sempre, o que está em jogo. O último dia da campanha eleitoral termina com um resultado incerto. Rita Figueiras, politóloga, analisa o impacto do aumento dos indecisos nos resultados finais e as estratégias dos candidatos. Após uma segunda falha esta semana, a rede social X retoma o seu funcionamento. A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, restabeleceu o seu funcionamento normal aproximadamente às 16 horas.